pessoal, estamos de volta para o nosso segundo bloco dos estudos sobre a teoria geral dos bens. No bloco anterior, nós falamos sobre o que são os bens dentro da relação jurídica, identificamos já algumas classificações e agora seguimos nas classificações dos bens de acordo com o Código Civil. Nossa quinta classificação é quanto à singularidade. E aqui temos duas espécies também, bens singulares e bens coletivos. O que significa cada um desses? Os bens singulares são aqueles considerados na sua individualidade. E, portanto, objeto de relações jurídicas, de relações contratuais, obrigacionais, de forma individual. Acontece, portanto, como quando eu vendo o meu carro. Eu vendo um livro, compro um computador, ou seja, eu estou comprando, estou vendendo, estou aqui fazendo objeto de relações jurídicas, bens considerados na individualidade. Já os bens coletivos são aqueles não considerados na individualidade, mas sim como parte de uma universalidade. Isso melhora um pouquinho. Nós vimos lá no inicinho do outro bloco que a herança é um bem, inclusive declarado por lei como um bem imóvel. Mas você consegue perceber que a herança é uma universalidade. Ela compreende vários bens, móveis, imóveis, semoventes, a depender daquilo que o de cujos deixou ou não, para os seus sucessores. Um indivíduo muito rico morreu, tinha aplicações bancárias, tinha milhões no banco, tinha vários bens móveis, vários bens imóveis. E assim que ele morreu, tudo isso se transformou em uma só coisa, chamada herança. Um bem coletivo, portanto. Porque considerado como uma universalidade de outros. Quando me refiro, por exemplo, a uma biblioteca, vou comprar, uma biblioteca de direito espetacular, vários livros famosos, etc. Mas eu não estou preocupado com aquele livro, com aquele outro livro, com um ali. Estou pensando na biblioteca como um bem que compreende muitos outros, uma universalidade de outros. Estou adquirindo, como grande fazendeiro que sou, um rebanho bem coletivo, que compreende uma universalidade de outros. Por isso, assim, nós dispomos aqui no slide. Bens singulares são aqueles considerados na individualidade, mesmo que reunidos, são considerados de per si. O livro, o carro, o cavalo. Já os bens coletivos são aqueles constituídos por uma universalidade de fato. Uma pluralidade de bens singulares que, reunidos, são considerados como um só, como um único. Eu tenho ali vários bois, mas reunidos são considerados como um rebanho que está sendo alienado. Tem ali vários carros que, reunidos, são considerados como uma frota. E é o que se está adquirindo. Tenho, igualmente, vários livros, mas que reunidos são considerados uma biblioteca. E eu não estou comprando pelos livros, por aquele outro, por aquele. Eu estou comprando a totalidade, a coletividade. Ok? Vejam bem no Código Civil. Artigo 89 do Código Civil, são singulares os bens que, embora reunidos, mesmo que reunidos, se consideram de per si.
independentemente dos demais. Ainda que reunidos, nós consideramos na individualidade. Já com relação aos bens coletivos, artigo 90, constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares, que pertinentes a uma mesma pessoa tenham destinação unitária. Aqui eu tenho vários bens, mas que são considerados como um só, como uma universalidade. Já nos bens singulares, ainda que reunidos, eu considero individualmente. Ok? Artigo 90, parágrafo único. Os bens que formam essa universalidade podem ser objeto de relações jurídicas próprias. Nada obsta destacar ali um livro e singularmente aliená-lo. E artigo 91, constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotada de valor econômico. Por exemplo, o indivíduo que morre não deixou nenhum bem corpóreo, móvel ou imóvel. Ele deixou foi muitos créditos. E essas relações jurídicas patrimoniais reunidas com valor econômico são considerados na universalidade. Ok? Próxima classificação, bens reciprocamente considerados. Observem o seguinte: existem bens que se bastam. Existem bens que isoladamente cumprem com a sua finalidade. Não dependem de nenhum outro. Contrário senso, existem alguns outros bens que servem para complementar um principal. Bens que não têm uma finalidade própria, específica. Não. Eles servem a outro. Nesse contexto, quanto à reciprocidade, duas espécies nós identificamos: os bens principais e os bens acessórios. Sendo aqui considerados como bens principais aqueles que existem por si só, abstrata ou concretamente, não dependem de nenhum outro. Não dependem da existência de nenhum outro bem. São considerados por si só e cumprem a sua finalidade isoladamente. É o carro, é a casa, é a cadeira, é a câmera, a televisão. Existem outros bens, chamados acessórios, que dependem da existência de um principal para cumprir a sua finalidade. Aqueles que a existência supõem a de um principal. É o caso dos frutos, produtos e benfeitorias. Pensa aqui comigo. É possível existir um carro sem som, né? Agora, o som automotivo, ainda que tenha como ser ligado fora, até o nome nos diz, automotivo, existe para ser colocado no automóvel. O cabo da televisão é o cabo da televisão, pressupõe a existência de alguma TV onde que ela... Observem, bens acessórios sozinhos não cumprem a sua finalidade. A existência pressupõe a de um outro que é principal. Bens principais, bens acessórios. Artigo 92 do Código Civil nos diz o seguinte: principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório é aquele cuja existência supõe a do principal. Texto de lei. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório é aquele cuja existência supõe a do principal.
existem algumas espécies de acessórios. Os acessórios podem ser identificados aqui como partes integrantes. Partes integrantes. Podem ser os frutos de um bem imóvel, por exemplo. Podem ser produtos. Ou ainda benfeitorias. Vou colocar aqui, abreviado, porque nós vamos analisar daqui a pouco. Então, os acessórios podem ser partes integrantes, como o som, como a roda do carro, que é o acessório. Podem ser frutos civis, industriais, naturais, produtos, benfeitorias. Com relação aos acessórios, talvez você se pergunte, professor, tá bom, eu entendi o que é um bem principal, um bem acessório. Bem principal é aquele que existe sobre si, e o bem acessório é aquele cuja existência pressupõe a de outro. Isso aqui eu entendi, decorei até. Qual que é a relevância dessa classificação? O Código Civil, no artigo 233, artigo 233 do Código Civil, nos traz o chamado princípio da gravitação jurídica. De acordo com o princípio da gravitação jurídica, previsto lá no artigo 233, o contrato que envolve a alienação de um bem pressupõe a abrangência dos acessórios. É como se nós disséssemos que os acessórios seguem o principal. E é exatamente isso. No latim, nós temos um princípio que diz o seguinte: accessorium sequitur principale. O acessório segue o principal. Então, se você está me vendendo determinado carro, e aí eu fui lá olhar o carro, lindo. Diga-se de passagem, tem um som muito bonito. Uma rodona, poxa, cromada, espetacular. Eu não sei nem se isso ainda é chique, né? Às vezes me parece que é mais brega, do que propriamente né? Mas, enfim, tem lá um sonzão, uma rodona de liga leve que chamou muito a minha atenção também. E aí, considerando esse bem, então eu comprei de você. Assinamos um contrato, te paguei, na lata, à vista. E aí você me disse, não, só vou dar aqui um banho nele, um trato, amanhã você vem buscar o carro. E aí, quando vou buscar o carro, para a minha surpresa, onde que está o som? E a roda? Opa, essa roda foi mudada. Não era essa que estava ontem. E aí, quando te questiono, você vira e fala, mas eu te vendi o carro. Eu não te vendi o som. Eu te vendi o carro, eu não te vendi a roda. Na verdade, nada disse acerca do som e da roda. Aí está o detalhe. Exatamente porque você nada falou sobre o som, sobre a roda, é que presume-se que estavam abrangidos pelo contrato. Por conta do princípio da gravitação jurídica previsto no artigo 233. O contrato, presumivelmente, abrange os acessórios do bem principal. Presume-se abrangido pelo contrato, que objetiva a alienação de um bem principal, também os seus acessórios, de acordo com o artigo 233. Aí eu disse para vocês que os acessórios podem ser partes integrantes, como é o caso desse som da roda, podem ser frutos, podem ser produtos, podem ser benfeitorias. Muito cuidado.
Muito cuidado, não confunda acessório com pertença. Não confunda acessório com pertença. Por quê? As pertenças não são partes integrantes. Muito embora em algumas situações sirvam para embelezar determinado bem principal, muito embora sirvam para ampliar a utilidade de um bem principal, as pertenças não são partes integrantes do bem principal. Ou seja, elas são consideradas na individualidade. Muito embora, até mesmo de forma duradoura, estejam ali servindo como forma de embelezar, de ampliar a utilidade. Por exemplo, você foi lá em casa, né? Vou te vender o meu apartamento, e quando você foi ver lá o meu apartamento, tinha um quadro muito bonito na sala, a TV estava lá na parede, televisão top, né? Um sofá lindíssimo, um piano, oxe, ó, elegantérrimo. Meus caros, isso não é acessório. Esses bens são pertenças. Muito embora estejam ali de forma duradoura, sendo utilizados no meu apartamento, embelezando o meu apartamento, esses bens são considerados na individualidade. São, portanto, pertenças. E as pertenças, como regra, não seguem o bem principal. Vejam aqui. Artigo 93 do Código Civil. São pertenças os bens que não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro, não sendo partes integrantes, se destinam ao uso, serviço, ao aformoseamento de outro. Qual que é a relevância de identificar se um bem é acessório ou se é pertença? Agora, artigo 94, olha aqui, ó, a relevância. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso. Olha só. Enquanto os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal abrangem os seus acessórios, salvo se expressamente forem excluídos, já os contratos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças. Muito cuidado com relação a esse detalhe. Artigo 95, também texto da lei, vez em quando cobrado. Apesar de ainda não separado do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Aqui, ó, muito claro. Os frutos e os produtos são bens acessórios. Então, eu tenho lá uma fazenda linda, né, e minha plantação de café. Esses frutos são acessórios do meu bem principal, que é a fazenda. Mas eu posso alienar os frutos isoladamente, não tem problema. Posso. Grande questão é, os frutos podem ser alienados antes mesmo de destacados do bem principal? É certo que sim, pessoal. Esse artigo é de uma obviedade prática enorme. Vai dizer que eu não posso vender o meu café antes de colher? Lógico que eu posso. Isso é uma prática, inclusive, bastante comum. E é exatamente o que o legislador está me dizendo aqui no artigo 95. Apesar de ainda não separados do bem, os frutos e produtos podem ser objeto do negócio jurídico, né? Podem ser objeto de negócio jurídico individualmente, mesmo que ainda não destacados do bem principal. Mas vejam bem, falamos de partes integrantes,
de frutos, produtos. Tem um quarto acessório aqui, que me referi. Qual? Benfeitoria. Você sabe o que é uma benfeitoria? Benfeitoria, meus caros, é uma edificação, é uma construção anexa ao bem principal. Aqui, sim, claramente uma parte integrante. Lá na minha casa, eu coloquei uma cerca elétrica. Lá no meu imóvel, que não tinha anteriormente, eu fiz uma piscina, construí uma churrasqueira. Tudo isso aqui é benfeitoria. Benfeitoria. Mudei toda a parte elétrica. Você percebe que está melhorando. São edificações, são modificações que eu faço num bem principal, que se tornam parte integrante dele. Mudei a parte elétrica, o forro não estava muito bonito, mudei o forro, telhado, cerca elétrica, coloquei por uma questão de segurança, fiz lá a piscina, fiz lá uma churrasqueira. São benfeitorias. As benfeitorias são acessórios. E o que eu quero que você tenha muito cuidado é que existem espécies de benfeitorias. O Código Civil nos identifica 3 espécies de benfeitorias. As chamadas benfeitorias voluptuárias, as benfeitorias úteis e as benfeitorias necessárias. 3 espécies de benfeitorias. Artigo 96. Voluptuárias, úteis e necessárias. Quer saber qual é a diferença entre elas? Que provavelmente isso aqui vai cair na sua prova. Benfeitoria é um bem acessório, uma construção anexa, ou uma modificação estrutural ou não de um bem principal, que visa melhorar, embelezar, ampliar a sua utilidade. Acontece que existem 3 espécies de benfeitorias: necessárias, úteis e voluptuárias. Qual a diferença entre elas? O Código Civil me responde. Voluptuárias, que é o nomezinho mais feio, fica para nós, dá para ir um pouquinho pela lógica. O que é uma benfeitoria necessária? Professor, é aquela que é indispensável, necessária. Útil. Não era necessário, mas traz aqui uma utilidade. Voluptuária. Aí pegou. Voluptuárias são benfeitorias de mero lazer, de mero embelezamento. Não era necessário e nem trouxe uma utilidade prática para o bem principal. É vaidade. É vaidade. Fiz para embelezar. Fiz por uma questão de puro lazer, deleite. Então, essa é uma benfeitoria voluptuária. Não trouxe nenhuma utilidade prática. Não era indispensável para a conservação, manutenção do bem principal. Voluptuária. O legislador não responde também. Parágrafo 1º do artigo 96. São voluptuárias as benfeitorias de mero deleite. Olha lá, olha as palavrinhas-chave. As benfeitorias de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que tornem mais agradável, ou até mesmo que elevem o seu valor, mas não aumentam o uso, não eram indispensáveis. Deleite, recreio, embelezamento. Ok? Já as benfeitorias úteis, parágrafo 2º, aqui já dá para ir um pouquinho mais pela lógica, são benfeitorias úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Não eram indispensáveis, mas aumentam e facilitam o uso, melhoram a utilidade do bem.
Eu não tenho como dizer que colocar uma cerca elétrica num bairro que é um tanto quanto perigoso seja uma benfeitoria voluptuária, né? De mero deleite, de lazer. Assim, não. Envolve segurança. Não era indispensável, mas envolve segurança. E, portanto, contribui com a própria utilidade do bem. Sem dúvidas. Aluguei um imóvel no 19º andar e não tinha grade, não tinha nem tela. Isso não é uma benfeitoria de deleite, de lazer, de embelezamento. É uma benfeitoria. Necessária ela não era, mas útil, sem dúvida. Sem dúvida. Já as benfeitorias necessárias são aquelas que objetivam conservar. Veja bem, são úteis aquelas que aumentam ou facilitam o uso do bem. O uso do bem. Por exemplo, construir ali uma rampinha, pô, é útil, né? Já as necessárias são aquelas que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. A parte elétrica da casa está dando curto, e aí eu vou lá e refaço a parte elétrica. Isso aqui foi uma benfeitoria necessária, porque contribuiu para a manutenção, a conservação do bem principal. A casa estava cheia de goteira, acabando com tudo que estava dentro, com o forro, etc. Eu fui lá e refiz o telhado. Isso era uma benfeitoria necessária. Ok, professor. Entendi o que é um bem principal, entendi, né, o que é um bem acessório, já peguei a diferença entre acessório e pertença, não vou errar, né? E dentro dos acessórios, captei a mensagem da parte integrante, dos frutos, produtos e até das benfeitorias. Agora, professor, que diferença faz dizer que aquela benfeitoria é necessária, útil ou voluptuária? É só para dar nome? É óbvio que não, né? É óbvio que não. Se eu, proprietário, fiz benfeitorias no meu bem, isso aqui não vai mudar muita coisa. Será necessária, voluptuária, útil, não vai mudar. Agora, se uma outra pessoa edifica benfeitorias no meu bem, essa classificação é imprescindível para mim. É imprescindível para mim. Imagina alguém que eu emprestei a minha casa, né? Minha irmã estava lá meio ruim das pernas, etc. E eu tinha um imóvel em São Paulo. Ele falou assim, mano, vai lá, usa meu imóvel, pode morar nele aí um tempo. E ela faz algumas benfeitorias. Será que eu sou obrigado a indenizá-la pelas benfeitorias que ela edificou? Eu alugo um imóvel para uma determinada pessoa e ela faz lá benfeitorias. Será que eu, proprietário, tenho que indenizá-la pelas benfeitorias que ela fez? Alguém invadiu a minha fazenda e fez benfeitorias. Será que eu tenho que indenizá-lo? É nesse contexto que se faz imprescindível identificar qual espécie de benfeitoria foi construída no caso concreto. O Código Civil, artigo 1219, só para elucidar, tá? Porque nós estamos na parte geral ainda. Mas só para você entender a aplicação prática dessas classificações, o Código Civil, no artigo 1219, vai nos dizer que o possuidor de boa fé, tem direito à indenização. Então, alguém que, não sendo dono, exercia posse. Possuidor de boa fé, tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Então, se o possuidor de boa fé
constrói a benfeitoria necessária, o útil, ele tem direito a ser indenizado pelos gastos que teve. Tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las quando puder, sem detrimento da coisa. Então, veja bem, muito cuidado. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das necessárias e úteis. Né? Vou puxar mais um pouquinho aqui. Ó. Das necessárias e úteis. Quanto às voluptuárias, ele não tem direito a ser indenizado. Se o proprietário quiser, paga. Se não quiser, não paga. E aí, veja, se não for indenizado pelas voluptuárias, eu não tenho direito, eu não posso cobrar. Já nas necessárias e úteis, se não for pago, eu posso cobrar. As voluptuárias, se não forem voluntariamente pagos, o direito que o possuidor tem é de levantá-las. Então, de retirar e levar consigo, quando for possível, sem detrimento do bem principal. O indivíduo construiu uma piscina lá em casa. E agora eu estou mandando ele embora. O contrato acabou. Ah, mas eu gastei para fazer a piscina. Se você quer uma benfeitoria voluptuária, eu não vou te pagar. Se você quiser, você levanta e leva embora, sem detrimento do bem principal. Não vai ter como, então vai ficar para trás e eu não vou te pagar um centavo. Mesmo sendo possuidor de boa-fé. Cuidado, nem todas as benfeitorias são indenizadas ao possuidor de boa-fé. Muito embora o indivíduo seja um possuidor de boa-fé, ele não tem direito a todas as benfeitorias. Ele tem direito à indenização das necessárias e úteis. As voluptuárias, se não for pagas, o possuidor terá direito a levantar e levar embora, se for possível. Se for possível. E aí, pela indenização das necessárias e úteis, o legislador ainda vai me dizer que o possuidor terá direito à retenção. O que é isso? Eu não devolvo o bem enquanto não for indenizado. Enfim, grave aí na sua memória. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das necessárias e úteis. E pela indenização das necessárias e úteis, ele tem direito a reter o bem, até que sejam pagas. Com relação a voluptuárias, o possuidor de boa-fé não tem direito à indenização. Se não forem pagas, o que ele tem direito é de levantar e levar embora, se for possível, sem detrimento do bem principal. Já o possuidor de má-fé, também muito cuidado. Ah, professor, ele é possuidor de má-fé, então ele não tem direito a nada. Cuidado, não vai com muita sede ao pote. Não vá com muita sede ao pote. Tem gente que acha, se o indivíduo é possuidor de boa-fé, ele tem direito a tudo. Se ele é possuidor de má-fé, ele não tem direito a nada. Nem o possuidor de boa-fé tem direito a tudo, e nem o possuidor de má-fé tem direito a nada. Nenhum nem outro. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das necessárias e úteis, e direito de retenção por elas, mas não tem direito à indenização das voluptuárias, pode levantar e levar consigo. Já o possuidor de má-fé grave tem direito à indenização das benfeitorias necessárias. Por quê? Porque o legislador entendeu, entre aspas, que ele fez um favor para o proprietário. As benfeitorias necessárias são aquelas indispensáveis à conservação do bem. São aquelas que servem para evitar a deterioração ou até mesmo o perecimento. São benfeitorias urgenciais. Às vezes, emergenciais até. Por isso, o legislador nos diz no artigo 1220 do Código Civil que ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. É o único direito que ele tem. E não lhe assiste direito de retenção pela importância delas. Nem o de levantar as voluptuárias. O possuidor de má-fé não tem direito de levantar as voluptuárias. Não tem indenização das úteis. Ele tem direito à indenização das necessárias, mas sem direito de retenção.
Ok? Beleza? Perfeito. Caminhando para o final. O Código Civil nos traz uma última classificação de bens quanto ao domínio. E os divide em dois grupos. Bens particulares, aqueles cujo direito real de propriedade é titularizado por uma pessoa natural ou por uma pessoa jurídica de direito privado. Ok? Bens cujo direito real de propriedade é titularizado por uma pessoa natural, ou uma pessoa jurídica de direito, né, ficou faltando aqui, de direito privado, ou um ente despersonalizado. E já os bens públicos são aqueles cuja propriedade é titularizada por pessoas jurídicas de direito público. Não tem erro. Se o bem pertence a um particular, ele é um bem particular. Uma pessoa natural, uma pessoa jurídica de direito privado, um ente despersonalizado, um condomínio, por exemplo, o bem é particular. Agora, se ele pertence a uma pessoa jurídica de direito público, à União, ao município, aos estados, às autarquias, opa, então, é um bem público. Beleza, professor. Ótimo. Que bom que você achou fácil. O que eu preciso alertá-los é que existem 3 espécies de bens públicos. Os bens públicos podem ser de uso comum, de uso especial ou ainda dominicais. Bens públicos de uso comum são aqueles, como o nome sugere, que podem ser utilizados por todos da sociedade. É a rua. A rua não tem dono? O dono da rua é o município aqui, né? Da rodovia, rodovia federal, rodovia estadual. Ou seja, é um bem público. Só que é um bem público de uso comum. Pior, qualquer pessoa pode utilizar. É a pracinha, né? A rodovia, um determinado rio, né? Aí tem que tomar um certo cuidado, que tem regras específicas. Mas o mar, né? A praia lá, tem algumas exceções. Mas, regra geral, bens de uso comum. Já os bens de uso especial são aqueles que têm destinação específica. São bens públicos, mas que não podem ser utilizados por qualquer pessoa. Tem uma destinação específica. Ah, o fórum é bem público. Eu não tenho nenhuma casa, então eu decidi que eu vou morar lá no fórum, porque tem um sofazinho lá legal. Não, de fato é um bem público. Só que é um bem público de uso especial. É destinado a uma finalidade específica. Por fim, os bens dominicais são aqueles que não têm uma destinação específica e nem são de uso comum. Não podem ser utilizados por todos, por qualquer pessoa, mas também não têm uma finalidade específica, uma finalidade determinada. Por exemplo, as terras devolutas, os bens que constituem patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, né, o computador, né, as cadeiras, os bens, né, o carro, etc., que pertencem a uma pessoa jurídica de direito público. São bens que não têm uma destinação específica, que também não são de utilização de todos. Qual a importância de nós diferenciarmos esses bens? O Código Civil nos diz, veja bem, são públicos os bens do domínio nacional pertencente às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencem. Artigo 99, são bens públicos os de uso comum do povo, tais como rio, mares, estradas, ruas, praças. Os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive suas autarquias. E os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público.
como objeto de direito pessoal ou real de cada uma das entidades. O legislador nos traz o conceito de cada espécie. E aí ele começa a nos dar a razão dessa classificação. Veja o parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Beleza. Vejam, os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especiais são inalienáveis. São inalienáveis. Enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Então, veja, bens públicos de uso comum, bens públicos de uso especial são inalienáveis. Significa que eles são afetados. É o nome jurídico que daremos. Afetados. Eles são inalienáveis, eles são impenhoráveis, imprescritíveis. Ok? Artigo 101. Os bens públicos dominicais. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Os bens públicos dominicais, portanto, eles não são afetados. Não são afetados. Aí está a diferença e a consequência desta classificação. O legislador fecha o estudo sobre os bens, e nós também concluiremos para resolver algumas questões, com dois artigos muito importantes. Né? Ou melhor, um deles é muito importante, o outro também tem uma função aqui com certa relevância, provável de cair na sua prova. Artigo 102 é o que eu quero mais cuidado. O legislador nos diz: os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Ok? E, para fechar, artigo 103, o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. Aqui em Cuiabá, né, mais precisamente ali em Chapada dos Guimarães, tem vários parques que são bens públicos de uso comum, inclusive. Alguns a gente pode entrar gratuitamente, outros a gente tem que pagar ali uma taxinha. É exatamente o que o legislador está nos dizendo aqui no artigo 103. Ok? Vamos resolver algumas questões e encerrar o assunto das teorias dos bens, né, da teoria dos bens, para seguirmos ao estudo dos fatos jurídicos. Veja lá, questão da CESP. Para serem objeto de negócio jurídico, os frutos devem estar separados do bem principal. Está dizendo aqui que eu só posso alienar os frutos depois de destacá-los dos bens principais. Certo ou errado? Errado. Próxima questão. A energia elétrica é bem de uso comum do povo, divisível e imóvel, conforme determinação legal. A energia elétrica é bem imóvel? É bem móvel, né? Móvel. As pertenças, em regra, não seguem o bem principal, posto que não constituem em partes integrantes. Corretíssimo. E mais uma questãozinha, também da CESP. Considerando que Francisco, José e Luiz tenham se reunido em janeiro de 2014 para criar a Associação X. Lembra de aulas passadas? A associação é uma pessoa jurídica de direito privado, com finalidade de auxiliar pessoas carentes em projetos para aquisição de moradia, além de ajudar a executar projetos de construção e cadastramento dos demais associados, no âmbito de planos governamentais e assistenciais, julgue os itens subsequentes. Trouxe aqui um deles, que é o que nos interessava para a matéria de bens. Em regra,
Os bens vinculados à Associação X, adquiridos por Francisco, José e Luiz, não serão considerados bens públicos, ainda que a entidade venha a desenvolver atividade de cunho social. Certo ou errado? Certo. Por quê? Porque a associação é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, os bens são particulares, ainda que a associação seja voltada para um trabalho de cunho social. Ok? Beleza. Encerramos aqui os nossos estudos sobre os bens, à luz da parte geral do Código Civil. Seguiremos na próxima aula falando sobre atos e fatos jurídicos. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até as próximas aulas. Tchau, tchau. Clique lá